Uma hora a gente pega baixa, outra hora alta demais. Mas é porque... em nome de Jesus, a gente tem que orar. Vamos orar pelo Ministério de Louvor, irmãos? Amém? Vamos fazer uma campanha de oração no Ministério do Louvor? Nós precisamos de mais levitas aqui. E os que estão aqui, a gente precisa que eles melhorem mais ainda. Amém? Para a hora que eu cantar uma música dessa, já vem alguém com violão aqui, outro teclado, já solta o arranjo, pronto, né? Eu só olho assim e falo, dó maior, e ele já toca. Amém? Um amém empolgado desse. Abra sua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 3, versículo 13. Hoje pela manhã na escola bíblica nós estávamos falando que Deus não precisa de nós. É triste ouvir isso, né? A gente queria tanto que Deus precisasse, mas Deus não precisa de nós. Olha para o seu irmão aí, está aí pertinho de você. Hoje ele está mais perto um pouco porque está frio. Diga assim para ele, Deus não precisa de nós. Quem achou, diga amém. Você pode colocar sobre os pés? Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Um bom nome para colocar no filho, né, irmãos? Um nome forte, Marcos. Capítulo 3, versículo 13. Preste atenção naquilo que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Vamos ler novamente? Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Senhor Deus, vem trazer algo novo para nós. Vem trazer algo novo. Nós ansiamos por Ti. Ansiamos por Tua presença, pela manifestação da Tua glória. Em nome de Jesus, venha conosco. Amém. Sentai-vos. Olhe para o seu irmão e diga assim, servindo a Deus. A gente fala assim, servindo a Deus. Há um tempo atrás a gente olhava para uma pessoa, para um varão, a gente dizia assim, esse é servo de Deus. A gente olhava para uma mulher, a gente dizia, essa aí é uma serva. E a gente fala assim, Senhor, eu quero ser teu servo. O texto aqui fala que o Senhor Jesus chamou aqueles que Ele quis. E aí o texto começa a falar que Ele enviou para pregar, para expelir demônios. E a gente esquece de que trata o versículo um pouquinho antes. Diz que Ele escolheu quem Ele quis para estarem com Ele. Estar com Ele. Como eu estava dizendo, hoje pela manhã a gente estava falando que Deus não precisa de nós. Se a gente não clamar, a Bíblia diz que as pedras clamarão. Se a gente não fazer algo para Deus, alguém vai fazer. E muitas vezes nós queremos tanto fazer algo para Deus. A gente quer trabalhar, a gente quer ser usado.
apesar que isso está em decadência nos últimos dias, tenho visto muito poucas pessoas. Dá para aumentar um pouquinho só meu microfone? Eu estou tendo que encostar na boca aqui para falar. Eu acho que aumentou a trilha em vez do microfone. Alô? É o microfone mesmo? O rapaz do bigode. E aí, irmãos? Agora na igreja tem uma moda de bigode, né? Olha. João, o João tirou. Eu ia falar do João, do bigode do João, hoje você tirou. Esse povo comendo, como que chama aquele passo preto? Né? E aí, querido, a gente tem essa ânsia por fazer algo, ou deveria ter, né? Eu, quando me converti, eu queria fazer alguma coisa. A gente fica em dívida. A gente quer fazer alguma coisa para Deus. A gente quer servir a Deus. E nos esquecemos de algo que é fundamental. O Senhor Jesus não quer que a gente sirva a Ele. A Bíblia diz aqui que Ele chamou quem Ele quis para estar com Ele. Antes dos discípulos fazerem a obra do Senhor, os 12 discípulos estavam com Jesus. O que mais o Senhor quer para nós é que nós usufruamos da sua presença. O que o Senhor quer para nós, que nós venhamos usufruir da presença doce, maravilhosa dEle. E muitas vezes nós fazemos tantas coisas em nome de Deus, e nós esquecemos de usufruir isso que Ele quer, que é a presença. O enviar, o fazer, é uma consequência de estar na presença. Às vezes a gente se culpa, às vezes você está no seu lugar e fala, puxa vida, eu queria fazer alguma coisa. Mas antes de você querer fazer alguma coisa, você tem que querer estar na presença de Deus. O que Jesus nos chamou é para estar em sua presença. Não é para fazer alguma coisa, é para estar em sua presença. Amém? Às vezes a gente fala assim, eu vou fazer a obra de Deus. A obra de Deus não precisa ser feita. Diga aí para o seu irmão, esse que está aí engrugindo de novo. Fala para ele, primeira coisa, fala para ele assim, anima. Ajuda o pastor. Então ele vai ter que acabar o culto rápido e ir embora. Ajuda. Amém? Diga assim para ele, Deus não precisa de ninguém fazer a obra. Às vezes a gente bate no peito e diz assim, eu estou fazendo a obra. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz que o Senhor já deixou toda a boa obra, para que nós caminhamos por ela. Isso me lembra um texto de Marta e Maria. Às vezes a gente está querendo correr de um lado para o outro. Às vezes a gente está como Marta. Eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero isso. Isso não é ruim. Isso é bom, é positivo. Mas nós precisamos ser em primeiro lugar como Maria. E é isso que o Senhor tem ministrado ao meu coração para a igreja. Porque é isso que a igreja está se perdendo. A igreja está fazendo muitas coisas, muitos movimentos, mas não usufrui da presença de Deus. Muitas vezes nós não usufruímos de estar com Deus. Ligamos de estar com Deus, agradando a Deus, é fazer alguma coisa para Deus. A obra de Jesus é difícil a gente entender, porque é o contrário daquilo que a gente espera. Quando Deus chamou Abraão, ele disse assim, olha, vai para a terra boa. E ele chegou lá, havia fome na terra. Eu estava falando esses dias que é difícil de entender algumas coisas de Deus. A própria palavra de Deus diz que a morte na cruz é loucura. Um Deus, sendo Deus, morre na cruz como homem. Isso é loucura. E vou te dizer uma coisa, não vale a pena querer entender Deus. Porque Deus ele tem esse jeito de trabalhar. Por exemplo, a gente sempre acha que Deus vai nos dar alguma coisa, não é?
Mas você está errado. Deus não está aqui para dar, Deus está para tirar. Deus agora está para tirar. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Deus tira. É lindo quando a gente olha a igreja primitiva, percebendo esse agir de Deus. Quanto mais eles se aproximam de Deus, eles se esvaziam. Eu não estou falando isso para você, para recolher oferta no final, não, viu? Mas a igreja de Atos se aproximando de Deus, eles dizem: não quero sítio, eu não quero terra, eu não quero nada daqui. Eles foram se esvaziando. Quando Pedro e João subiam para a oração da hora nona, havia um coxo. Um olhou para o outro e disse: vamos fazer a obra? Rapaz, olha, hoje não é o dia, mas semana que vem vai vir um profeta, um homem que vai orar por um milagre, você não pode perder. Foi isso que eles disseram? Ele disse assim: olhem para nós, olhem para nós. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem, com um salto, diz a palavra, se colocou de pé e entrou dentro da igreja, pulando e dançando. Entrou gente dentro da igreja e disseram: foi eles. E olha que engraçado, a primeira coisa que eles falam: não olhe para nós. Mas espera aí, não era olha para nós? Agora não olhe mais. Uma igreja que está entregando para Deus, ela entrega tudo. Quando eles dizem olha para nós, ele está dizendo: o poder está aqui. Mas quando a glória vem, eles dizem: não é para nós. A graça, o poder eu tenho, então olhe para mim. Eu tenho o poder de Deus, eu tenho a graça de Deus. Olhe para mim. Mas quando eles olham, esses homens são cheios de glória, de poder, ele diz: não olhe para nós, olhe para Cristo. Mas muitas vezes nós queremos encher de poder, mas também de glória. Queremos ser justificados, queremos ser reconhecidos, queremos ser honrados. Queremos que as pessoas valorizem o nosso trabalho. E Deus não quer nada disso. Deus não quer o trabalho, Deus quer a presença. Ele quer usufruir da sua presença. O texto de Cantares todo, você diz: que história linda de amor. É Jesus com a sua igreja. Ele quer que a sua igreja usufrua de sua presença. Muitas vezes o diabo, ele quer nos roubar a mente, para que a gente não perceba essas coisas, que Deus quer a presença, Deus quer usufruir da presença nossa. Eu vi alguém dizer, e eu achei isso tremendo. Ele contou que quando ele entregou a vida para Jesus, e ele não tinha o Espírito Santo, não tinha agido o Espírito Santo na vida dele. Não que não tinha havido o batismo. E alguém chegou para ele e disse assim: olha, você fuma? Ele falou assim: fumo. Ele falou assim: você para de fumar. É isso, por isso que o Espírito Santo não os manifestou. Aí ele disse que parou de fumar. E nada do Espírito Santo. E aí, olha como que a religião é incrível, né, irmãos? Como que a religião ela aprisiona. Aí depois, ele disse: olha, nada aconteceu. Ele disse: você bebe? Ele disse: eu bebo. Então você para de beber. E ele disse que parou de beber. Nada do Espírito Santo. Aí alguém chegou para ele: mas você jejua? Não, é isso, você não jejua. E ele disse que ficou magrinho, tanto jejuar, e nada. E se você sobe para o monte orar? Ele diz: não. Então sobe, é isso, por isso que você não foi batizado no Espírito Santo. E ele contou que ele ficou no monte, quase que os pernilongos levou, ele foi para o inferno, de tanto que ele ficou no monte. E ele foi um dia para casa e disse: Deus, eu não sou nada, eu sou imprestável, eu não tenho nenhum batismo com o Espírito Santo. E na hora que ele começou a falar: eu não tenho, ele já soltou uma rajada de línguas.
Ele foi batizado do Espírito Santo. E Deus disse assim: o meu Espírito não vai para aqueles que são cheios, que são grandes, mas o meu Espírito vem para aperfeiçoamento daqueles que se sentem menos. Olha como que a nossa visão muitas vezes é distorcida. A gente quer ser o melhor, a gente quer trabalhar muito, e vamos ficando longe da presença de Deus. Aí a gente começa a pregar que para o Espírito Santo tocar, você precisa ser perfeito, mas é o contrário, você tem que ser imperfeito, para que o Espírito Santo te torne perfeito. Às vezes a gente se cobra, eu não consigo mudar, porque você está tentando na sua força. O Senhor disse que não é nem pela força, nem pelo braço, é pelo nome dEle, é pelo agir dEle. Amém? É quando nós resolvemos nos entregar, nos esvaziar diante de Deus, que Deus começa a fazer. Eu acho engraçado, a gente começa a ver o poder de Deus, a gente fala: Deus está trazendo um avivamento. Mas o avivamento de Deus não é para trazer, o avivamento de Deus é para tirar. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Abraão clamou ao Senhor por conta que Ló estava lá. E o Senhor disse: olha, se houver 10 justos, eu não destruo a cidade. Não havia. E Deus destruiu a cidade. O que isso nos mostra? Que não é o pecado que traz a destruição, que traz a crise, é a falta da justiça. O pecado sempre vai estar no nosso meio. Às vezes a gente olha para o nosso país e diz assim: o nosso país está na corrupção. Mas a corrupção sempre vai estar no nosso meio. O pecado sempre vai estar no nosso meio. Se existe dificuldade, se existe crise, não é por conta do pecado, mas é pela ausência da justiça. Às vezes nós estamos querendo fazer tanto, e o que é básico, atrair a presença de Deus, nós como igreja não temos conseguido. Nós estudamos hoje na escola bíblica e falamos de Eli, que foi um sacerdote que não tinha mais a presença de Deus. A palavra de Deus diz que no tempo a palavra era muito rara, a voz de Deus era muito rara, Deus não vinha, Deus não falava, mas ele trabalhava, ele fazia, ele sacrificava, nada mudou. Mas a presença de Deus não estava lá. Por isso acabou. Foi-se a glória, foi a arca, foi embora. A arca representa a presença de Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com tudo isso? É que, querido, trabalho, o você fazer para Deus não significa o maior ministério de todos, que é você atrair a presença de Deus. Você pode ser um bom pastor, você pode ser um bom líder, um bom obreiro. O Senhor disse que vão chegar e dizer: Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônio. E o Senhor disse para afastar aqueles que possuem a iniquidade. Pregar é a iniquidade, expulsar demônio é iniquidade? Não, mas a presença de Deus não foi atraída, a glória de Deus não foi atraída. Como eu estava dizendo, o diabo ele tenta colocar tanta coisa na nossa cabeça, querido, para que a gente deixe de lado, e a gente vai se tornando mecânico. O adorador, ele tem que pegar nota, ele tem que olhar a cifra. E se ele não cuidar, ele se torna um adorador mecânico. E a gente acha que isso está agradando a Deus. Eu pegar o meu instrumento, tocar, eu ir pregar para alguém, eu dar um abraço a alguém, eu estou fazendo a vontade de Deus. Jesus não chamou pregadores, Jesus chamou pessoas para estar com Ele. Jesus quer que nós nos aproximamos dEle. Às vezes a gente vai para Deus: Senhor, eu sou fiel dizimista, Deus, eu sou ofertante, Deus, eu ajudo na construção da igreja, Deus, eu tenho fé. Mas é presença. Nós precisamos atrair a presença de Deus. A palavra de Deus diz que Abel e Caim ofereceu sacrifício a Deus. E diz a palavra de Deus que Caim pegou do fruto da terra
Diga assim comigo, isso é trabalho. E ofereceu a Deus. E a palavra de Deus diz que a oferta de Abel Deus recebeu, ao passo que a de Caim Deus não recebeu. Por quê? Diga assim, a oferta de Caim tinha trabalho, mas a oferta de Abel tinha sangue. Pastor, não é que um foi sangue, ele ofereceu a vida. Houve o sacrifício da vida. A de Abel tinha suor. Os pesquisadores da Bíblia dizem que a estola sacerdotal tinha que ser de linho fino, porque o sacerdote não poderia suar diante da presença do Senhor. A única água que poderia cair era de suas lágrimas. Mas ele não poderia suar, porque o Senhor não queria trabalho, o Senhor queria dedicação de entrega. Você está entendendo? Que trabalho não é entrega. Você pode se cansar de fazer a obra e nunca se entregar, e nunca se deixar conhecer a Deus, deixar Deus te conhecer. Amém, querido? Agora para a pessoa diz assim, nós precisamos da presença de Jesus. A presença, ela muda as nossas vidas. O poder, ele é passageiro. Se eu começar a orar aqui, chamar você para frente e orar e buscar, vai ser derramado um poder aqui tremendo, como já aconteceu várias vezes. Mas esse poder, a hora que acaba o culto, ele acaba. Os discípulos expulsavam demônios. Os discípulos, Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome expulsamos demônios. Isso é poder. O poder de Deus, ele passa. O que permanece é a presença. Antes de tudo, antes de Jesus, diz a palavra de Deus no nosso texto que nós lemos, antes que Jesus designa para que eles expulsem o demônio, para que eles preguem, o Senhor Jesus quer que eles usufruam da presença. É a presença que vai mudar você de dentro por fora, não é o poder. O poder, querido, ele pode ser muito bem algo isolado da presença de Deus. Você pode ser cheio de poder, mas você pode viver a vida inteira sem uma mudança, porque a presença de Deus é que traz mudança. Eu disse que Deus não depende de nós. Deus não depende da nossa adoração. Alguém disse assim uma vez, pregando, disse assim, a adoração, ela é o que alimenta Deus. Não. Deus não precisa de alimento. Quando Moisés disse, Senhor, quem que o Senhor... Quando perguntarem, eu vou falar, quem que me enviou? Ele disse, eu sou. Deus não precisa se alimentar de nada. Então por que a gente adora? Deus é tão lindo, que Deus sabe que a gente se torna igual àquilo que a gente adora. Se você adorar o dinheiro, você vai se tornar materialista. Se você adorar pessoas, você vai se tornar idólatra. Se você adorar coisas, você se torna idólatra. Mas se você adora a Deus, você se torna como Deus. A adoração não é para Deus, a adoração é para você. A adoração é para você mudar. Porque através da adoração você ativa a presença de Deus na tua vida, e ela causa mudança. Às vezes a gente quer poder. A igreja no passado queria muito monte, queria ir para o monte, porque ela tinha poder. As pessoas viam folhas pegando fogo, isso é poder. Mas muitas vezes acha que a presença de Deus está ligada ao poder. E a presença de Deus não está ligada ao poder. A presença de Deus, ela vem e muda. Como que foi o encontro de Jesus com Zaqueu? Zaqueu disse, eu preciso ver. E ele subiu no sicômoro e ficou vendo. E Jesus disse assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje a minha presença vai na tua casa.
Pastor, o Jesus entrou na casa dele e começou um reteté danado, poder, glória. Não, Jesus simplesmente chegou. Jesus começou a falar. E a presença de Jesus foi invadindo a casa de Zaqueu. Zaqueu, incomodado, aquilo começou a mexer dentro dele, diz: eu preciso dar alguma coisa, precisa tirar algo de mim. Senhor, eu te dou. O que, filho? Eu te dou tudo que é de errado. Eu acho que eu roubei alguém. Aqueles que eu roubei, eu restituo 4 vezes mais aquilo que eu roubei. A presença de Jesus na vida de Pedro fez Pedro mudar. O poder não mudou Pedro. Pedro viu Jesus jogando a rede. Pedro viu Jesus fazendo milagres. Mas somente a presença de Jesus na vida de Pedro fez ele mudar. Amém? Diga para o irmão do outro lado que é a presença. Às vezes a gente está tão preocupado em levantar o altar. E a gente levanta o altar. Prepara o altar. Isso é trabalho, amém? E Deus não manda fogo. E sabe o que a gente faz? A gente faz o fogo. A que ponto que nós chegamos? É tão sério isso. Esse culto mesmo, eu posso fazer esse culto com você, sem Deus nunca pisar aqui. E muitas vezes acontece isso. Tem poder? Tem. Deus fala com você, você ouve a palavra, é impactado. A hora que você chega em casa, acabou. Porque o poder, ele passa. E as pessoas estão buscando tanto poder, cura, milagre. As pessoas estão procurando um lenço ungido, água benta ungida. Isso cura, pastor? Cura, porque isso é poder. Mas a presença de Deus muda tudo. A presença de Deus muda tudo. Já é a 3ª vez que eu falo da nossa mente. O diabo, ele vem colocando coisas na nossa mente para nos roubar o tempo precioso de estar na presença de Deus. Ele vem nos roubando tempo de qualidade. Quando fala presença de Deus, não estou falando de você vir no culto, não. Isso é trabalho teu. Você tem que vir mesmo. Eu estou falando de atrair a presença de Deus todo dia, de manter a presença de Deus. A gente não pode cair no erro dos israelitas. A arca está lá, deixa lá. Quando a gente precisar dela, a gente pega, tem que manter. A arca ficou na casa de um homem a vida inteira, os seus filhos viam a arca. Mas quando a arca tropeçou, eles estavam tão acostumados com a arca, que o filho do homem que a arca estava na casa, tocou, porque ele achou que tinha intimidade com a arca, porque estava dentro da casa dele, mas quando ele tocou, ele foi fulminado. Obed-edom disse: deixa que eu levo para casa, eu sei cuidar da arca. E a Bíblia diz que Deus mudou a casa de Obed-edom. Não é porque nós somos crentes, a presença de Deus está aqui, a presença de Deus está comigo. Eu tenho que manter a presença de Deus, eu tenho que manter o fogo do altar aceso. O Senhor dá uma ordem, isso não é uma profecia, isso é uma ordem. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não, isso é ordem, é imperativo, e não se apagará. É eu que tenho que manter o fogo. Muitas vezes nós queremos tantas coisas, mas a presença de Deus não faz muito. Mas não precisa, Senhor. Não precisa. Irmãos, nós nos tornamos tão bons crentes que nós podemos ser ótimos crentes sem a presença de Deus. Nós podemos nos tornar uma igreja maravilhosa sem a presença de Deus. Hoje está difícil. Está tendo muito trabalho, suor. As igrejas estão enchendo, muita gente trabalhando muito. É líder de jovem, enchendo a igreja de jovem, trabalha, rala. É pastor ralando, encher a igreja. Mas é presença. É presença.
A pessoa em 6 meses, isso é um curso que se dá. Em 6 meses a pessoa ganhada para Jesus, ela se torna um líder de célula. Muito trabalho isso, mas pouca presença. Eu ouvi uma frase hoje, eu coloquei no grupo dos pastores aqui de Nova Andradina. Com aquilo que você ganha, gente para a tua igreja, é aquilo que você vai ter que manter a sua igreja. Se eu uso um pão como isca, eu vou ter que dar pão. Senão vai embora. E às vezes a isca da presença de Jesus não é tão atrativa. Jesus não chamou e disse assim: gente, vem cá, eu vou dar poder para vocês, vocês vão expulsar demônio, vocês vão pregar em meu nome, está vendo o que eu faço? Sim, Senhor, vocês vão fazer. Jesus não disse: vamos para o monte, vamos ficar juntos. Vamos fazer o que no monte? Ficar junto, andar junto. Em todo o tempo que Jesus pregou, 3 anos, os discípulos não fizeram nada. Quando eles tentaram fazer, Jesus não estava presente. Quando a presença de Deus está, o trabalho não dá certo. E ficaram lá: sai demônio, sai demônio, sai. E quando Jesus aparece, os seus discípulos não conseguiam expulsar demônio, porque eles não tinham presença. Jesus estava fora. A gente tem que tomar cuidado, querido. O que marca uma igreja não é o poder que ela tem. Alguém diz: nossa, aquela igreja lá, muita cura e milagre. Isso não significa nada. Não significa nada. Até a besta vai fazer cura e milagre. Até o anticristo vai operar curas e milagres. Inclusive vai enganar muitos por causa disso. Porque os crentes acostumam a achar onde tem poder tem presença. Mas isso não significa nada. Pode ter a presença e o poder nem existir. Porque a presença de Deus, ela preenche tudo. Ela não causa busca por poder. A presença de Deus, ela vem e preenche. E muda nossas vidas. O que nos faz ver se a presença de Deus está conosco é exatamente isso. Se eu sou egoísta, se eu quero só coisas de Deus, é porque a presença de Deus não está comigo. Porque quanto mais a presença de Deus chega perto de mim, mais eu tenho vontade de me doar. Caim tinha muito trabalho. Senhor, está aqui a minha oferta. Abel foi lá e sacrificou. A gente bate no peito e diz: eu sou dizimista. A gente está errado. A gente não tem que ser dizimista, a gente tem que ser tudista. A gente tem que ser tudo. O que a presença de Deus tem causado em nós não é um medo de: eu não sou mais eu. É tudo de Deus na minha vida. A presença de Deus não causa medo. A presença de Deus causa busca por isso. É isso que é o fim. É isso que é o ministério. É você chegar ao ponto de dizer: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Jesus, quando separou os 70, ele disse: vocês vão, mas vocês não cumprimentem ninguém. Se colocar alguma coisa na mesa, vocês comem, porque eu estou enviando vocês para uma missão. Nós temos uma missão, a presença de Deus. E o que acontece é que nós nos distraímos. O que mais o diabo rouba é a nossa mente. Por isso Jesus disse assim: eu vou levar vocês para uma missão. Não fale, não cumprimente, não fale, não diga nada. Vai reto, não olhe para os lados. Às vezes a gente distrai. Esses dias passou uma pesquisa dos picos de uso do Facebook. E quando eu vi o gráfico, tinha uma subia, descia. Eu falei: que legal, o povo está usando o Facebook, para um pouco, usa o Facebook. Aí a pesquisa foi falar: quando descia é porque a pessoa estava assistindo novela. Quando subia era no intervalo da novela. Descia, a novela começou de novo. Subia, a novela estava no comercial. Novela, Facebook. A gente anda distraído. A gente se distrai tanto, queridos, que a gente começa a achar que é Deus nos dá dinheiro para nós, para que a gente fique bem,
Se esquece que Deus dá dinheiro para a gente usar no reino. Meu Deus do céu, se nós somos chamados a fazer a sua obra com Ele, a servir a Ele, como que a gente acha que é tudo nosso? A palavra de Deus diz que é para Ele, por Ele são todas as coisas, e muitas vezes nós nos esquecemos. Eu me lembro que quando eu arrumei o primeiro emprego, a primeira coisa que eu disse assim, eu vou poder sair junto com os jovens, ter um social com os jovens da igreja, eu vou poder ir nos congressos. E eu realmente fazia isso. Eu pegava meu dinheiro. Eu lembro a primeira férias que eu recebi foi R$180. Eu dei tudo numa Bíblia. Eu pegava meu dinheiro do mês e ia para um congresso. Apóstolo Latelma fazia uns congressos. Jales é 130 quilômetros de Rio Preto. Eu ia para lá, congresso de líderes. Pegava o meu dinheiro. E aí, irmãos, a gente começa a achar que aquilo não é para o reino, não. Não é para me usar na obra, não é para me usar no reino. É para mim crescer, é para mim enriquecer, é para mim ter uma casa linda, é para mim ter roupa bonita. E a gente começa a se distrair. E sabe o que acontece? Um discurso desse, como eu estou falando aqui, começa a causar estranho no nosso coração. Ai, pastor, tudo é de Deus. Porque a gente anda distraído, querido. Porque a gente anda distraído. Se eu vivo para Ele, tudo é dele. Se eu vivo para Ele, tudo é dele. Jesus chegou lá no barco e disse assim: olha, vocês pescaram uma pesca maravilhosa. Faz o seguinte, vende esse peixe aí, vende essa rede aí, e vamos andar comigo. A gente olha esse versículo sempre vendo aquilo que Jesus fez depois disso, mas eles não viram. Eles foram por causa da presença. E eles usufruíram de tanta presença que os discípulos chegavam e diziam assim: você é de Jesus. Olhavam para Pedro e diziam assim: você andava com Jesus. Ele disse: não, porque ele se tornou tão parecido. Ele andava com Jesus e ia se tornando mais parecido. Se a gente está sendo egoísta, a gente não está andando com Cristo. Se a gente é amargurado, se a gente não libera perdão, a gente não está andando com Cristo. A Bíblia diz que nós temos que ser como Cristo, olhando para Cristo, como Cristo viveu, diz a palavra, assim eu vivo. Se essas coisas que está presente em Cristo não está presente em mim, é porque eu não estou com a presença de Deus. Eu não estou usufruindo da presença de Deus. Amém? Às vezes a gente fica preso a tantas coisinhas. Ah, pastor, Deus da semente, eu que semeei, vou semear, vou colher muito, puxa vida. Eu vi um pastor dizendo: deixa esse versículo para os ímpios, isso atrai ímpio. Para aqueles que têm a presença, eles colhem aquilo que não plantam. Aqueles que não negociam a presença, eles colhem aquilo que eles nem plantam. Não precisa nem ficar pensando em plantar. Eu não estou aqui falando que você tem que abandonar tudo agora, pegar seu colchão e vir dormir na igreja. Mas isso tem que ser o desejo do teu coração. É isso que tem que ter no seu coração. Quando você ganha um bom dinheiro, qual é a primeira coisa que você pensa? Quando você se dá bem, qual é a primeira coisa que você pensa? A Bíblia diz assim: como imagina a sua alma, assim Ele é. Às vezes a gente ganha um bom dinheiro, a gente fala, a primeira coisa que a gente pensa: vou viajar. Pastor, tem direito. Tem mesmo. Mas isso mostra onde está seu tesouro, aonde que está a sua vida. Sabe, irmãos, eu tenho visto que a igreja está caminhando para um lado onde a presença de Deus se torna tão insignificante. Mas eu quero que nós, como uma comunidade aqui, venhamos mudar isso. Nós precisamos mudar e querer a presença de Deus para nós. É tão bom. E deixar de lado nossos desejos. Não precisa fazer esforço, não. Porque a presença de Deus, ela preenche você de tal maneira que os seus desejos se tornam segundo plano.
Amém? Olha para a pessoa do outro lado e diga assim: Deus não depende de nós. Nós é que dependemos de Deus. Nós precisamos voltar àquilo que nós somos gerados. O homem não foi gerado do barro. Olha para o irmão do outro lado e diga assim: o homem não foi gerado do barro. Diga para ele assim: o homem foi formado do barro. Efésios 4, diz a palavra: achei que tinha sumido Efésios da minha Bíblia. Aliás, Efésios 1, 4, tá? Diz assim a palavra, Efésios capítulo 1, versículo 4: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim: você foi gerado de Deus. Sabe por que o homem, mesmo quando ele não tem Deus, ele adora coisas? Porque a essência dele vem de Deus, e a essência vem de adoração, e ele então busca algo para adorar. Por isso que a pessoa, quando não tem Deus, ela adora coisas, porque a essência dele é de Deus. Às vezes a gente está tão apegado a esse mundo, mas a gente não é desse mundo não. A gente foi gerado em Deus, não foi na terra. Quem foi criado primeiro, o céu ou a terra? Diz a palavra: criou Deus o céu, em segundo lugar a terra. A terra está em segundo lugar. E Deus diz assim: olha, vocês vão vir para a terra, vocês vão dominar essa terra. Aí o homem começou a dominar, daqui a pouco a terra começou a dominar ele. Qual a sua imagem diante de Deus? Qual a sua imagem diante de Deus? Eu lembro como se fosse hoje, um pastor teve uma revelação de Deus, e ele via a igreja brasileira um ser mirrado, um ser miserável. E quando alguém estendia uma moeda de R$1, ela abraçava esse R$1 e gritava. Mostra uma igreja egoísta, interesseira. E a gente dá N desculpas, irmãos, para não usufruir da presença. Trabalho muito. Trabalha para quem? Ah, você trabalha muito para quem? Ah, pastor, eu tenho muitos afazeres. Para quem? Se a sua essência é de Deus, você está no caminho errado. Eu estou no caminho errado. Eu tenho que trabalhar mais para Deus. Eu tenho que me dedicar mais a Deus. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa parar. E eu vou te dizer uma coisa, quero que você entenda isso profeticamente. Pare antes que Deus pare com você. Pare antes que Deus pare com você. A gente nunca tem tempo, irmãos. A gente não tem tempo para orar, para falar com Deus. Eu olho aquela passagem dos discípulos no caminho de Emaús, Jesus falando com eles. E eles estavam tristes porque Jesus morreu e tal. Acabou tudo. E eles não conseguiram entender que Jesus estava ali. A presença de Jesus estava ali. Jesus estava do lado deles. Eles não conseguiram ver. Eles não conseguiram perceber. Às vezes nós estamos como uma igreja do Apocalipse. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entro. E cheio. A igreja, ela é uma mulher que gera filhos. Por isso a figura da igreja é uma figura de mulher.
E ela precisa gerar filhos. Mas não tem como gerar filhos se não tiver intimidade. A semente vem do noivo. A igreja não gera nada sem o noivo. E para gerar, precisa do coito, precisa do relacionamento, precisa ter relação. Você não gera. Mas pela ânsia de gerar, muitas vezes a igreja tem dormido com qualquer um. A igreja tem se prostituído. Porque Jesus não é prostituto. Sabe por que muitos homens vão até os prostíbulos? Porque lá o negócio é rápido. É rápido. Não precisa de nada. Quanto que é? 50. Tá, vamos ali. Jesus não quer isso. Jesus quer namorar. Jesus quer ser conquistado. Jesus quer que a gente se relacione com Ele. Jesus quer dançar. Jesus quer sentar na mesa, conversar. Mas vamos gerar. Não, vamos sentar. Jesus quer olhar e dizer: como és formosa, amada minha. E Jesus quer ouvir: ah, meu amado, como estava ansiando por tua presença. Jesus quer isso. Jesus quer amor. Nós precisamos da presença. Nós precisamos atrair a presença de Deus. Senão nosso trabalho de nada serve. Amém? Se coloca de pé, por favor. Senhor, nós queremos o avivamento. Aí a gente vê poder, né, queridos? A gente fala: o avivamento chegou. Pastor, em Gales o avivamento veio e começou um milagre lá. Começou a aparecer, começou a ser acrescentado. Aí que tá, o avivamento não é para acrescentar, o avivamento é para tirar. Quanto mais a presença de Deus é evidenciada, menos você vai aparecer. Por isso que eu achei lindo. Pedro e João, olha para nós. Não olhe para nós. A percepção. Essa glória não é nossa, é do Senhor. O nosso espírito é de Deus. E por isso Deus nos colocou, nos formou do barro. Porque isso é para revelar o tesouro. Está no vaso de barro. Não há glória num vaso de barro. Feche os seus olhos. Ramanashe canta lamanais. Reflita um pouquinho na tua vida, o que você tem feito. O que você tem feito com o seu tempo. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Os amados do Senhor Ele dá enquanto dorme. Eu não preciso trabalhar, não. Se eu amar o Senhor, eu não preciso fazer nada, Ele faz por mim. Se eu amar o Senhor, se eu tiver a presença de Deus como objetivo na minha vida, atrair a presença de Deus como objetivo, eu não preciso ficar correndo de um lado para o outro. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele o dá
enquanto dormem. Olha aqui para mim, querido. Aquele que atrai a presença de Deus, ele começa a correr, ele começa a trabalhar. Eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar minhas contas. E Deus fala assim: vai dormir. Vai dormir. Mas eu preciso pagar. Pode dormir. É nesse nível. Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a atrair a Tua presença. Nós não queremos, Senhor, viver para nós mesmos. Às vezes, Senhor, nós como igreja, nós temos nos tornado tão egoístas, Senhor. Tão egoísta. Damos os nossos dízimos, as nossas ofertas e achamos que estamos muito bem. Somos os melhores crentes do mundo. Mas a gente nem sequer ouve a Tua voz. E quando oramos, falamos tanto, pedimos tanto, que nós não damos chance do Senhor questionar ou falar qualquer coisa. Tira o pecado de nós, Senhor. Quando o Senhor colocou Adão no jardim, o Senhor descia toda tarde conversar com ele. E quando o pecado entrou, ele não ouviu mais do Senhor. Senhor, nós queremos viver no Teu jardim. Nós queremos viver no Teu jardim, Senhor. O Senhor não nos gerou para essa terra. O Senhor nos gerou para viver dentro de Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós temos deixado Satanás, Senhor, nos roubar o foco. Nós não temos olhado, Senhor, para o alvo. Nós não temos obedecido a Cristo, que disse: não cumprimente, não olhe, não faça nada. Continue caminhando. E nós temos nos perdido, Senhor. Senhor, muitas vezes nós trocamos, Senhor, a Tua presença por um lanche gostoso até, Senhor. É tão ridículo isso. Nós empenhamos, Senhor, nosso dinheiro. Temos mais prazer numa comida boa, Senhor, do que em Teu altar. Às vezes nós gastamos tanto tempo numa companhia que nós gostamos, Senhor, num amigo, na esposa, do esposo, da namorada, do namorado, e nem sequer gastamos, Senhor, um minuto do Teu lado. Senhor, nos alinhe, Senhor. Nós não queremos isso para nós. Nós não queremos nos tornar, Senhor, mundanos. Nós não queremos nos tornar, Senhor, pessoas que amem este século. Às vezes, Senhor, nós temos tornado o contrário daquilo que fizeram os grandes homens. Homens que abandonaram suas redes, abandonaram seus barcos e seguiram o Mestre. E muitas vezes nós seguimos o Senhor porque o Senhor vai nos dar uma rede. Muitas vezes nós seguimos o Senhor porque o Senhor vai nos dar um barco. O Senhor nos traga de volta ao primeiro amor. O Senhor nos leva, Senhor, de volta a Atos dos Apóstolos. Uma igreja, Senhor, que tinha tudo em comum. Que vendia seus bens, Senhor, e dava para os apóstolos. Uma igreja, Senhor, que estava dizendo que Jesus ia voltar amanhã. Porque queria estar na presença do Senhor nos céus. E muitas vezes, Senhor, nós estamos tão longe da Tua presença que para nós a morte é castigo.
E nós não temos falado mais dos nossos cultos Maranata, porque nós amamos esse século. Senhor, eu já ouvi tanta gente dizendo: se Jesus voltar, o que vai acontecer com as minhas promessas? Porque não entende, Senhor, que o reino é muito maior do que qualquer promessa. Deus, nós temos amado esse século, nós temos amado essa terra, Senhor. Nós não queremos isso para nós. Nós não queremos isso para nós, Senhor. Às vezes as nossas casas, Senhor, estão paneladas. Às vezes, Senhor, nossa casa está linda e a casa do Senhor se encontra em ruínas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia, em vão trabalhos que constrói. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil nos é, Senhor, trabalhar, dormir tarde, acordar de madrugada, porque os seus amados o Senhor dá quanto dorme. Em outra tradução diz que o Senhor dá o sono. Tem muito suor, Senhor, no nosso meio, muito suor, Senhor, e pouca lágrima. Aprendemos, Senhor, a fazer cultos bonitos, aprendemos a construir igrejas lindas, mas muitas vezes a Tua presença está para o lado de fora. Pai, eu não posso responder por aquilo que eu não vivo, mas eu posso responder por este ministério, Senhor. Nos faça diferente, nos faça diferente. Nós não queremos encher de gente aqui, Senhor, nós queremos encher da Tua presença. Porque a igreja de Atos, quando a Sua presença estava, o Senhor acrescentava, ninguém precisava correr atrás de ninguém. Senhor, que nós sejamos uma igreja, Senhor, cheia da Tua presença, cheia da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Diga graças a Deus. Senta um pouquinho, querido, nós já vamos encerrar. Faça algo diferente essa semana. Você, marido, que chegar na sua casa, e não cumprimenta sua esposa hoje, ela não liga porque ela vai dizer: você está cansado. No outro dia você não cumprimenta de novo, ela diz: ele deve estar passando uma semana difícil. Vai chegar um momento que ela vai dizer: o que está acontecendo? Se você se recusar a dormir com ela hoje, ela vai entender, amanhã, depois também, no outro dia ela vai falar: o que está acontecendo? Por que você acha que é diferente com Jesus? Não é diferente. Dê atenção para Jesus. Eu visito irmãos e eu percebo quantas pessoas têm problema para contar. Você sabe disso. Isso mostra quanto mais problema você tem para contar, mais você está olhando para si. Quando você entende que a sua vida não é sua, é de Deus, o problema não é teu, é de Deus. Aos seus amados Ele dá o sono. É sono. Sabe quais as maiores batalhas da Bíblia? Aquela que ninguém batalhou, ninguém fez nada, Deus fez tudo. Deus diz assim: só invoque a minha presença. Ninguém relou numa espada.
Aí a gente fica tão preocupado, é macumba, é demônio, sai demônio, capeta, some. É ir para a presença, o resto, acabou. Amém? Glória a Deus. Nós já vamos encerrar, querido. Deixa eu só deixar os últimos avisos aqui. A irmã Cristina vai estar fazendo um bazar lá no Santa Olga. Então, até sexta-feira, eu preciso que você que tiver doação, traga para a igreja. Se for coisa grande, bem grande, você liga para um dos meninos que eles podem ajudar nessa parte, tá? Não ligue para mim porque eu não vou resolver. Então ligue porque eu prego, agora o resto é os outros, né? Amém? Então tem o Franz, o Gabriel, tem outros irmãos aí que tem carro, né? Liga, agora se você tem carro, traga, né? Ah, pastor, eu tenho roupa lá, então já traga. Não deixe esquecer não. Eu sei que você guarda umas roupas lá. Aquela que você fala assim, quando emagrecer eu vou usar. Pode dar, porque você não vai emagrecer agora. E quando você emagrecer também, às vezes até passou a moda. A gente fica protelando, né, querido? A gente põe um casaquinho. Eu tenho um blazer lá que eu gosto muito dele, mas ele não fecha mais. Mas eu gosto muito dele. A gente fica tentando disfarçar. Mas dá para usar de tal jeito. Vamos dar esse trem logo, né? Às vezes a gente demora tanto para dar as coisas e fica guardando, né? Eu ganhei uma camisa do apóstolo Renato, uma camisa mandada fazer, uma fábrica lá de Jales, uma fábrica exclusiva. Ele chegou para mim, eu escolhi, o cara fez, me deu. E eu vesti ela, o cara falou assim, tá muito grande, o homem pega uma menor. Eu peguei uma P. Ó. Na hora ficou justa, mas depois que lavou, Deus é justo, mas aquela camisa ficou. Aí eu fiquei guardando, eu falei, não, eu vou emagrecer. Aí eu olhei um dia para ela e falei assim, eu não vou emagrecer. Aí eu lembrei do Gabriel é magrinho, falei, vou dar para o Gabriel. O Gabriel nem conseguiu usar, porque ela rasgou de alta a baixa. Então, não adianta guardar. Eu sou uma pessoa bem apegada a essas coisas. Eu tinha uma camisa que eu gostava muito. Um dia a pastora foi me abraçar, ela rasgou inteirinha a camisa. Então Deus, isso a gente namorava ainda, passei a maior vergonha do mundo. Então, queridos, dá, né? Não precisa de tanta coisa assim, dá. Faz um limpa lá. Pastor, eu falei hoje de manhã, pastor, eu tenho um liquidificador lá, bonzinho, novinho, ele só não bate. Então eu vou dar outro lugar para você fazer com ele. Lixo. Pastor, eu tenho um tanquinho novinho, ele só não está batendo roupa, do resto, ele se torna um lugar de guardar roupa muito bom. Taca no lixo, querido. Taca no lixo. A gente vai virando, sabe, uma pessoa da minha família tem um negócio assim, que coisa de... Uma vez eu fiquei irritado, eu falei, isso é coisa de Maria Mulambo. Eu cheguei na casa dele, ele estava roçando grama com ventilador. Era um ventilador de hélice de ferro, aí ele quebrou, claro, o ventilador, aí ele pegou um araminho, e ele pegava e ia assim, na grama, a hélice de ferro... Eu olhei aquilo, foi me dando negócio ruim. Aí outro dia eu cheguei lá, olhei pro teto, tinha não era nem tapuér, viu? Se fosse tapuér até ficava bonito, mas era um pote, uma fruteira de plástico, aquelas fruteiras que tem desenho de fruta assim. Ele achou que foi esperto, ele furou no meio, colocou uma lâmpada e pendurou no telhado. Ele dizia, eu gosto de coisa antiga. Ele foi lá e comprou um fogãozinho de aba, negócio feio, um botão de cada cor. Quem já teve desse fogão lembra? A aba ia caindo, aí você coloca uma aba amarela. Eu não sei porquê, mas a cor era amarela, azul e vermelha desses fogão. Aí caía a aba, você colocava amarela, ficava uma aba amarela, uma verde, um botão vermelho, um botão amarelo, um botão azul. Gente, gostar de coisa antiga é uma coisa, gostar de cacareco velho, só se for capeta. Vamos fazer um limpa lá na sua casa.
E aquele povo que não tem sítio e fala assim, não vou guardar, e quando eu tiver um sítio, gente, pelo amor de Deus, pastor, tem 2 geladeiras na casa, para quê? Quando eu tiver um sítio eu vou levar para os... Gente, você não está querendo um novo de Deus para a tua vida, não. Amém? Só pode entrar algo que sai. Amém? Chega para o marido e fala assim, marido, essa geladeira está boa para ir para o bazar. Ele já vai captar a mensagem para comprar uma nova. Amém? Faz um limpa lá, roupa, aquelas blusas de frio, tá puro naftalina, que você não usa mais, de ombreira. Aliás, chega esse tempo, a gente sente um cheirinho de naftalina no ar. E aquelas ombreironas, aquelas coisas de camurça, sabe, de pelúcia, que não usa mais aquilo. Então, faça um limpa lá. Outra coisa, a gente que guarda aquelas calças boca de sino, porque, tá voltando a moda, querido, a moda é outra, viu? Aquelas bocas de sino lá atrás, tem nada a ver com as bocas de sino agora. Amém? Então, vai limpando, tirando, em nome de Jesus, fazendo um limpa na tua casa. Às vezes para você não serve, mas para outra pessoa vai servir. Amém? Em pé, por favor. A ceia, passou o horário, eu vou deixar para o próximo domingo. Amém? Não é para a gente fazer as coisas do Senhor assim. Está falando da presença de Deus, a gente vai engolir a ceia e ir embora? Não. A não ser que vocês queiram ficar 1h30 aqui a mais. Não, mas domingo que vem a gente serve a ceia aos irmãos. Amém? Até aqueles irmãos que é desavisado, que não estão aqui hoje, está tendo ele não perder essa bênção. Eu sou do tempo que o meu pastor falou, se você não vier na ceia, você vai levar um cascudo. Culto de ceia, de jeito nenhum, nem for arrastado. Hoje as pessoas nem ligam muito, né? E Jesus fala, quem não come na minha carne, não bebe, não tem parte comigo. Toda vez que você não ceia, você deixa de ter parte com Jesus. Amém? Domingo de manhã, escola bíblica. Sexta-feira à noite, culto. Sábado, esse sábado agora é rede de homens? Não, domingo passado era de mulheres, perdeu, comeu bronha. Não, aí só no mês que vem. Nesse sábado agora, reunião de homens, 7h30 aqui na igreja. Amém? A gente tem uma conversa boa. Domingo de manhã, escola bíblica. Todo domingo à noite, noite de celebração. Amém, irmãos? Quem trouxe o dízimo oferta, pega aí na sua mão, quero orar com você, abençoando. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe aqueles que vão dizimar, aqueles que vão ofertar. Abençoe aqueles que fazem parte do projeto Neemias, Pai. Em nome de Jesus, opera milagres, Senhor. Derrama unção, graça, repreenda o devorador e prospere o teu povo. Amém. Quem trouxe o dízimo oferta, coloca no gasofilácio. Os demais já vai dando a mão por irmão para irmão, para a gente orar junto, encerrando. Quem foi lá fora e viu as ferragens quase prontas lá já? Você viu que o negócio tá andando. Pastor, tem tesoura e tem pilar. Tem terça? Não tem. Pastor, mas terça é baratinho? R$2.000 a gente compra. Pastor, depois da terça vai o quê? Telha. Pastor, telha é baratinho? R$4.500 a gente compra essa telha tudo. Então, pastor, o que a gente precisa? Oração, a gente precisa de milagre. Amém? Vamos orar para Deus fazer um milagre financeiro. E Deus faz. Amém, irmãos? Se a gente esperar, eu vejo gente aí esperando para Deus dar para poder fazer. Aí não dá. Porque a gente vai fazendo e Deus vai dando. Amém? Quem traz o mel e o leite? Deus? Você. Está em você o mel e o leite. Você que gera. Amém? Então ore pelo projeto Neemias, para que Deus nos dê condição. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por este culto. Obrigado pela manifestação do seu poder, da tua graça aqui. Continue nos abençoando, manifestando a sua presença em nós, em nome de Jesus, ó Pai. Leva o teu povo em paz.
E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces consolações do Espírito Santo possa estar com os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra. E a igreja que aguarda a vinda de Jesus, diga amém. Que Deus abençoe e cumprimente o irmão e a irmã com a paz do Senhor Jesus.